Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para nossas vidas que está, segundo Crônicas 15:2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Primeiro tópico: quando abrimos a mão de tudo para conquistar e granjear fama e sucesso de uma forma rápida. Entenda uma coisa: a sede do rei Asa de conquistar, de triunfar, era tão grande que ele abre mão de seus princípios e valores e faz uma aliança com o rei Ben-Hadad, que era um rei ímpio, que era um rei que adorava outros deuses. Isso está lá em 2 Crônicas 16:13. Ou seja, para você compreender, o rei Asa abre mão do seu Deus, ele abre mão da comunhão que ele tinha com o seu Deus, ele abre mão das promessas que ele tinha para a sua vida de seu Deus. Dá para você compreender como que isso é sério? Ele deixa de confiar no Senhor para confiar no homem. É como está escrito em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, faz a carne no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É como está escrito em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Então, o que aconteceu com o rei Asa foi mais ou menos isso. Ele era um rei que antes, outrora, tinha tido comunhão com Deus, conexão com Deus, experiências com Deus. Só que chega um período da sua vida que vem a crise, que vem o dia mau, que tudo começa a se complicar. E em vez dele buscar a comunhão com o seu Deus, e em vez dele se conectar com Deus, clamar, orar e buscar como dantes, ele resolve fazer uma aliança com um rei ímpio chamado Hadad, como nós vimos aqui nesse texto. E o porquê ele fez isso? Eu vou explicar para você. Todos nós sabemos que com Deus é tudo processual. Com Deus é na paciência. Com Deus você tem que esperar. Ele nos dá a vitória, mas de forma processual. Certo? Para nós termos a vitória, nós temos que clamar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, que a vitória vai gemendo, vai chorando, que você vai obter a vitória. E eu entendo que Asa, ele não quer passar o processo agora para obter a vitória sobre aquela circunstância. Ele não quer passar o processo para ter a restituição. Ele não quer pagar o preço para ter o triunfo. Ele quer ver tudo acontecer rápido. Ele quer ver tudo ser decidido rápido. Então, ele resolve apartar o seu coração do Senhor. Nos dias de hoje, existe aí uma gama de pessoas que vendem também a sua alma para o inimigo para obter o sucesso rápido, para obter a fama rápido, para obter notoriedade rápido, para obter glamour rápido, para obter reconhecimento rápido. Porém, nós sabemos que tudo que começa errado, termina errado. Não é a velocidade que importa. O que importa é a estrutura, é o alicerce que nós precisamos construir aqui na terra. Então, muitas das vezes, nós temos que vigiar aqui na terra para que os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos não venham estar nos distanciando de Deus ou até batendo de frente com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. Nós vemos aqui que o rei Asa, ele quer a vitória, mas dessa vez ele não quer o processo para ter a vitória, ele não quer mais que demore, ele não quer mais esperar, ele não quer mais se aquietar e esperar Deus agir por ele. Ele quer da forma dele, do jeito dele. Por isso, ele aparta o seu coração do Senhor e faz uma aliança
com um rei ímpio que adora outros deuses. Vou te dar aqui um exemplo aqui para nós entendermos melhor o que Deus está tentando nos transmitir. Nós precisamos ter um projeto aqui na terra, Betel, e não Babel. Vamos falar de Babel primeiro? Gênesis 11. O projeto Babel é esse aqui. O povo daquela época, eles não constroem uma cidade e uma torre somente. Eles constroem uma cidade e uma torre para se opor a Deus. Vou te dar o exemplo. Vai lá em Gênesis 9:7, está escrito assim: multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, o projeto de Deus era que a humanidade fosse na horizontal, que a humanidade espalhasse sobre a terra. Porém, o povo daquela época, que construiu a cidade e a torre de Babel, eles disseram, em outras palavras, eu estou conjecturando: olha, Senhor Deus, nós não gostamos do seu projeto, do seu plano, do seu mandamento divino, de ir na horizontal e se espalhar sobre a terra. Nós temos um outro plano, um outro objetivo, um outro propósito, que é ir na vertical, ou seja, subir. Nós vamos subir. Nosso projeto, nosso plano é subir, é vertical. Nós não nos importamos e nem queremos o seu plano, o seu projeto, o teu mandamento divino para nossas vidas. Foi isso que aconteceu. O projeto deles era o projeto Babel. O projeto Babel é aquele que nasce da alma, do sentimento, é da vontade humana. Ele é da terra, de baixo para cima. Agora, o projeto Betel, que é o projeto que nós temos que ter em nosso coração, está lá em Gênesis 28. Quando Jacó chega ali em Betel, à noite ele dorme e tem uma visão com uma escada vinda do céu e anjos descendo e subindo. Prestou atenção, a escada vinda do céu e anjos descendo e depois subindo. Então, o projeto Betel é aquele que nasce do coração de Deus, é a ideia de Deus e vem de cima para baixo. Agora, o projeto Babel é da terra, é humano, é do sentimento, é da emoção, é da vontade própria e nasce aqui na terra, é terreno. E ele sobe para cima. O Betel é lá de cima, nasce do coração de Deus, é a ideia de Deus, é de cima para baixo para nossas vidas. Então, o nosso projeto aqui na terra tem que ser Betel, para que ele não venha bater de frente com Deus, para que ele não venha se opor a Deus. Os nossos projetos e planos têm que ser Betel, para que não venham de alguma forma colidir com o projeto de Deus aqui na terra. Eu vejo, às vezes, alguns líderes que dizem assim: eu vou fechar a igreja, é muito levante, é muita luta, é muita perseguição, é revoltante isso, os próprios membros se levantam contra as nossas vidas, nós estamos liderando eles, eu vou fechar essa igreja. Aí eu ouvi um dia um pregador dizer isso, nunca mais esqueci. Ele diz assim: para uma igreja aqui na terra se fechar, só se for um projeto Babel, que é aquele que é nascido da alma, do sentimento, da vontade própria. Aí sim essa igreja pode ser fechada. Aí sim pode-se dizer que a igreja fechou. Mas se o projeto for Betel, não pode ser fechado. Porque igreja, ela não se abre, ela se nasce. Então, só se o líder dizer assim: eu vou matar a igreja, porque a igreja Betel, ela nasce. Então, não pode ser fechada, só se for morta. Então, muitas das vezes, muitos líderes aqui na terra tiveram uma comunhão com Deus, são pessoas sinceras, autênticas, mas saíram, quem sabe, de outros ministérios já com a alma ferida, revoltados, porque foram pisoteados e dizem: vou abrir uma igreja, e abrem. Só que chega um dia que vai acontecer que essa igreja, então, ela vai fechar. Por quê? Porque foi Babel. Foi do sentimento, da emoção, da vontade humana. Não foi Betel. Agora, quando o projeto é Betel, aqui na terra não se finda,
não é projeto falido. Pode vir o levante que for, mas não vai se findar. Porque não foi do sentimento, da vontade humana, e sim nasceu no coração de Deus, é a ideia de Deus. E vai continuar na terra. Então, mais uma vez, que nós não venhamos ter pressa de alcançar, de chegar longe, de conquistar como o rei Asa teve. E assim, então, não venhamos nos apartar o coração do Senhor e fazer aliança com os ímpios, ou com o inimigo de nossas almas até. Que nós venhamos estar na posição aguardando o Senhor. Tópico 2. O rei Asa paga o preço por se afastar do Senhor. Está em 2 Crônicas 16, 12 e 13. O rei Asa foi acometido de uma enfermidade. E nesse momento crítico de sua vida, nesse momento de tanto transtorno, ele busca os médicos. Porém, o problema não foi buscar os médicos, e sim não ter buscado a Deus também. Esse que foi o problema. Buscar os médicos não é problema. O problema foi não ter buscado primeiro a Deus, ou ter buscado a Deus também. Você pode ver que lá em Mateus 9,12 está escrito: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O próprio Senhor deixou na terra os médicos para nos auxiliarem. Então o problema não foi buscar os médicos, e sim não buscar primeiro Deus da vida dele, porque eu acho que Deus esperava que ele fosse agora se voltar para ele na enfermidade, no momento de dor, de aperto mesmo, era a vida dele que estava em risco. Deus achou que agora ele ia se voltar para ele, mas não, já tinha feito uma aliança com o rei Ben-Hadad para alcançar a vitória mais rápido, confiando nele, e agora na hora da enfermidade ele busca os médicos. Ele fecha mais o coração e endurece mais o coração ainda. Ora, se o rei Asa caiu, tropeçou, falhou, errou, tudo bem. O próprio Tiago disse em Tiago 3,2 que nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, porém uma coisa é cair, outra coisa é permanecer caído e viver caído. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra coisa completamente diferente. Provérbios 24, 16 diz: 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Salmos 37, 24, ainda que caia, não ficará prostrado. O que é para Deus deplorável é nos ver às vezes errar, pecar, entrar na direção errada, errar o alvo, fazer baboseira e não se voltar para Ele. Você pode conferir em 2 Crônicas 16, 10, que Deus envia um profeta para tentar o alcançar. Ele coloca o profeta no cárcere e começa a oprimir mais ainda o povo. Você vê que ele estava lá no abismo, ele estava cada dia mais decaindo, indo para o fundo do poço, se afastando de Deus e perdendo a salvação. Mas Deus ainda busca comunhão com ele. Deus ainda busca estar próximo dele. Deus busca aliança, Deus busca o conserto. Mas o rei Asa não quis. E a Bíblia diz em Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amós 5,4, buscai-me e então vivei. Deus, Ele quer uma proximidade, Deus, Ele quer nos resgatar. Essa mensagem pode estar falando com você. Deus quer uma aliança de novo, Deus quer restaurar a aliança. Você está afastado há quanto tempo? Você está afastado há quanto tempo? Você deixou a aliança há quanto tempo? Há quanto tempo você saiu da igreja, não está indo mais na igreja, não congrega mais? Deus está falando com você: eu quero uma aliança com você, eu quero te resgatar, eu quero a comunhão, eu estou me aproximando de você, eu quero você. Mas as pessoas às vezes amarguram mais, fecham mais o coração, apedrejam o profeta como ele fez, maltratam mais ainda as pessoas, ficam revoltadas com todo mundo. Mas Deus quer nos resgatar. 2 Crônicas 33, 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor Deus e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Esse rei, Manassés, era um rei ímpio, mas no momento do aperto, ele já tinha ouvido falar de Deus, só que ele não servia a Deus, mas no momento do aperto ele se rendeu. Agora um rei que já conhecia Deus, tinha conexão com Deus, no momento de mais aperto, ele, em vez de buscar o Deus da vida dele em primeiro lugar, ele vai buscar os médicos. Mas que nós venhamos nos conectar com o Senhor, que nossos planos e projetos, eles venham não bater de frente com os planos de Deus,
Que nossos planos e projetos não venham nos afastar de Deus, mas mantenham conexão com Deus. Que nós não venhamos, de alguma forma, querer crescer rápido, ter vitória rápido, ter restituição rápido. Que nós venhamos esperar no Senhor. Que essa mensagem fique em nossos corações.